Olá, pessoal, saudações. Tiago aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão diante de um cenário tão grave, tão brutal nas relações internacionais, um cenário de conflito, de guerra, cada vez mais se espalha ao redor do globo, conflitos militares e agora transbordando para outros setores, a guerra comercial iniciada por Donald Trump. A ameaça também de conflitos nucleares, ataques táticos nucleares contra o Irã, e diante de uma realidade em que a gente, na verdade, escapa de um cenário de um conflito generalizado global de uma terceira guerra mundial. E diante desse contexto, eu gostaria de resgatar algumas ideias e alguns conceitos para trazer à tona e resgatar essas ideias e colocar, trazer de volta a memória de como esses conceitos e essas ideias eles são extremamente importantes, vitais para a paz e a segurança internacional, para a paz e a segurança nas relações internacionais. Mas antes, eu gostaria aqui, justamente para embasar essa conversa, essa discussão, eu gravei uma mensagem, que na verdade é um trecho retirado do livro dos Essênios, onde tem uma mensagem de Jesus, e ele traz algumas ideias e alguns temas que são importantes para a gente refletir e passar a considerar como uma ideia vital, importante, e que visa o interesse da comunidade global, e não só um objetivo geopolítico de um Estado ou de um grupo em particular. Então, eu fiz um vídeo, mas essa fala, quem fez, na verdade, foi Jesus Cristo. Vocês não vão encontrar isso na Bíblia. Isso está fora da Bíblia. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma parte dessa fala para poder colocar o chão sobre o qual a gente vai caminhar e desenvolver a nossa ideia e a nossa reflexão. Devemos depor as armas. Devemos todos depor as armas. O Pai me envia até vós para que deponhais as armas. Mas onde estão vossas verdadeiras armas? Nessas espadas e nessas facas que vejo pendentes na cintura de alguns? Ou nos pensamentos que dia após dia arruinam os vossos corações? Afinal, é na arma ou na ideia da arma que se oculta o verdadeiro mal. Ao matar vossos inimigos, vos matais a vós mesmos, pelo veneno de vossas ideias. Só da pureza nascerá a liberdade. Só da pureza nascerá a verdadeira terra, a terra de Canaã, prometida pelo meu Pai. Eu pergunto, que é o mal senão ausência de amor? Que é a noite senão ausência do sol? Percebes a cor dos olhos do homem quando este passa na penumbra? Da mesma forma, a alma, obscurecida pelo seu ódio, vê no outro o seu inimigo. Contempla sua imagem deformada, se nutre de seus rancores e condena-se a viver entre as sombras. É preciso aceitar a adversidade, porque o ouro espiritual não se impõe. Por isso, o amor é a essência de luz. Por isso, quem ama, maneja esta luz. Vive e faz viver, e carrega consigo a mais bela espada que existe. Porque a espada celeste, a verdadeira espada que o Pai,
por eu para nós, só poderia ter o perfil da ponta de um coração. Por isso, o amor não teme a força do escudo que está sobre ele, porque a vitória já foi declarada no mundo e só ele tem acesso. Sempre terá sede aquele que não quiser ser uma fonte. Então, essa mensagem linda e maravilhosa, ela nos permite, né, retomar uma ideia original que praticamente ilumina, né, toda a confusão na qual nós estamos inseridos. E aqui, nessa fala, tem uma parte que se diz assim: é preciso aceitar a adversidade, porque o ouro espiritual não se impõe. E é exatamente esse entendimento, essa compreensão, esse valor, esse princípio basilar, né, que cria um ambiente saudável, tanto nas relações sociais quanto nas relações internacionais, e ele está sendo deixado de lado em busca, em virtude da busca de determinados grupos ou estados por alcançar o seu próprio interesse individual, através de vários meios de subversão, de operações psicológicas, tentando criar uma falsa realidade, culpar falsos atores, né? E tudo isso com o objetivo de universalizar o seu grupo, a sua ideia, o seu valor. E a primeira ideia que eu gostaria de resgatar é a ideia de unicidade. Unicidade, como a palavra já diz, fala de unidade. Só que a grande dificuldade que a gente tem de fato conceber essa ideia é que a gente entende que a unidade ela é ou ela se dá através de vários elementos e componentes iguais, quando na verdade é o contrário. A unidade ela é feita, alcançada, expressa e manifestada quando a gente observa a união e a harmonia de diferentes componentes trabalhando junto em busca e em prol de um objetivo comum. Então, quando temos vários dispositivos, vários elementos, várias partes trabalhando juntas, unidas, com um único propósito, nós temos a unidade. A unidade plena, ela só se manifesta no mundo espiritual. Mas aqui no mundo material, você consegue contemplar a unidade através da harmonia. Por isso que quando temos unidade, temos harmonia. Portanto, falar de harmonia é a mesma coisa que falar de unidade. E quando a harmonia acontece, você vê a expressão da beleza. E quando a beleza aparece, você tem a verdade e você tem a justiça. Então, se a gente pegar como exemplo o nosso corpo, ele é formado por vários órgãos, várias células, várias partes, né, do corpo, todas elas trabalhando conjuntamente, não para atender
o seu interesse e o seu objetivo pessoal, mas sim para atender o interesse de todo o sistema. E aí, quando todas essas peças funcionam junto, em harmonia, a gente tem uma unidade, um mecanismo, um ser, um país, ou as próprias relações internacionais trabalhando de maneira harmônica. Agora, como é que essa unidade, ela e harmonia, ela se expressa no campo da geopolítica, da economia? Como é que é possível alcançar, diante de um cenário onde você tem uma imensa diversidade cultural, ideológica, né, econômica, religiosa, onde cada um quer impor a sua cosmovisão, o seu ponto de vista e o seu entendimento daquilo que é certo, né, no mundo e universalizar essas ideias. A história, ela nos ensina e ela também aponta o caminho, onde nós tivemos momentos da história em que determinados grupos quiseram universalizar e uniformizar o globo e chegaram a conseguir, como no caso, por exemplo, da Igreja Católica. Mas qual a grande dificuldade? O mundo, ele é feito de diversidade e de várias partes. A própria igreja se rompeu por dentro e se dividiu, surgindo diversas linhas de orientação e compreensão religiosa cristã, né? E foi justamente a partir desse movimento de uniformização de uma única ideia que surgiu um dos grandes conflitos mundiais, que durou praticamente 30 anos e dizimou 2/3 da população germânica. Foi no período de Westfália. É nesse momento que vai surgir um dos conceitos que são fundamentais para as relações internacionais, para a segurança internacional e para a paz mundial, que é a autodeterminação dos povos. Então, a autodeterminação dos povos, ele garante que cada povo, cada governo tenha autoridade para determinar dentro do seu próprio território que tipo de língua ali vai se falar, que tipo de religião vai se cultuar, a cultura, a economia, né? Então, esse princípio, ele aparece como uma grande estrela guia. Outro grande princípio também que você contempla, e você, a partir dele, pode criar um fundamento de uma fraternidade universal, esse é o grande princípio, né? A autodeterminação dos povos. É um princípio que ele é a coluna vertebral do direito internacional, mas que hoje ele é totalmente negligenciado. Ele é, digamos, subvertido, feito vista grossa, a gente finge que ele não está aí, e quando eu não estou satisfeito com o sistema, eu simplesmente chuto a escada e esqueço que esse princípio existe e termino colocando o meu interesse acima dos demais, gerando um rastro de traumas, mágoas, destruição e um cenário totalmente brutal e desolador. Outro princípio fundamental é o princípio do Estado laico, né? O Estado laico não significa que aquele Estado não tem
uma religião. Pelo contrário, ele garante não só que tenha, mas que todas as formas de expressão religiosa, devocional e de comunhão com Deus tenham o direito de se expressar. Isso é um cenário que garante que haja a possibilidade de você comungar com Deus de várias formas, contemplando a, contemplando a complexidade e a diversidade da vida. E se a gente for ver, a diversidade é algo que traz alegria, porque ela é algo que embeleza o mundo, enriquece o mundo, né? Torna o mundo próspero, com tantas cores, com tantas paisagens. E outro princípio fundamental é o multilateralismo. Agora é interessante que a ideia do multilateralismo ela surge praticamente nos debates da Academia de Relações Internacionais, onde você tem a discussão desse conceito: unipolaridade, bipolaridade, unimultipolaridade e multipolaridade. Então a gente tem aquele período da Guerra Fria em que havia um entendimento da bipolaridade, ou seja, o mundo estava sob o conflito, né, entre duas perspectivas ideológicas e econômicas, que era o capitalismo e o comunismo. Com a queda da União Soviética, veio a ideia da multipolaridade, ou a unimultipolaridade. Só que essa polaridade, multipolaridade, ela era concebida dentro dos países que se alinhavam ao princípio de democracia. Então, você só era multipolar se você fosse um país democrático e com a economia voltada para a economia do mercado, do liberalismo econômico. Então, você não contemplava os países árabes, que são monarquias, e nem os países comunistas e socialistas. Esses estavam fora e à margem do sistema, abrindo caminho para você poder legitimar e demonizar esses países. Né? Claro que era de acordo com a conveniência. Só que, de fato, começou a haver uma emergência para trazer esse conceito de multipolaridade para aquilo que, de fato, ele foi criado, em que você garanta a possibilidade que não haja só um polo do mundo ditando as regras e os valores que devem reger as relações internacionais segundo a sua conveniência, mas que contemplem e que agreguem e que incluam outras perspectivas de forma de organização social, política e econômica. Então, isso vem, não é, no bojo dos países em desenvolvimento, que eram países que estavam em busca de desenvolvimento econômico. Isso é uma discussão que justamente começa a surgir logo após a Segunda Guerra Mundial, com a ênfase maior para os países do sul global. Isso é um movimento natural que a gente observa em toda a história, sempre que grupos ou países eles são marginalizados, explorados ou desfavorecidos, eles buscam se unir e isso naturalmente possam esses países, em algum grau, a buscar uma virtude mais elevada, a uma virtude mais profunda, né? Uma virtude que busque, de fato, promover a justiça,
ao invés do interesse próprio. Claro que nesse processo da multipolaridade, muitas forças, muitas tendências, elas se atropelam, se misturam, se confundem, deixando o cenário totalmente ofuscado, né? E aí você já perde a sua fé, a sua crença e não acredita mais, né? Então, primeiramente, vem a união desses países do sul global tentando participar de um sistema mais justo, mais igualitário, com maior oportunidade. É óbvio que esse movimento, ele também vai sofrer a influência e o lobby para mudar o seu sentido, para mudar a sua natureza. E essa luta, ela vai acontecendo. Não é uma luta no preto e no branco. Não é uma luta em que fica tão claro e tão óbvio. Né? Mas é uma luta que está aí. E ela está acontecendo. Apesar da gente não acreditar. Independente disso, se você crê ou não que existe a ideia de multipolaridade, você colocar em perspectiva que esses conceitos, autodeterminação dos povos, multipolaridade e o Estado laico, eles são fundamentais. O Estado laico, eu gostaria aqui de fazer uma ressalva para os países democráticos, porque tem Estado que não é laico. A religião é quem determina a própria juridicidade. Então, para você ver o que ocorreu recentemente agora com a Síria. Uma das instituições que mais, por meio da resolução a 2242, ou era 2252, garantia a integridade territorial da Síria. Hoje, o Conselho de Segurança das Nações Unidas está tratando com os líderes locais que tomaram, derrubaram Bashar al-Assad, né? Está tratando com eles para tentar promover a paz, mas levando em consideração que a integridade territorial ela foi toda, digamos assim, fragmentada, esfacelada, né? Hoje, a Síria é um estado que foi, digamos assim, trucidado, né? Feito em partes. Cada um ficou com uma parte e a população local colocada sobre ameaça, morte e genocídio todos os dias. Então, diante de um cenário em que você transborda dos conflitos através do efetivo bélico, militar, material militar, bélico, para o conflito comercial, exacerbando cada vez mais o interesse individual em prol do interesse coletivo da comunidade global, né? Então é interessante a gente trabalhar e resgatar esses conceitos, refletir como eles podem contribuir para um cenário mais justo, mais harmônico e mais belo. É isso. Um abraço e até a próxima.